Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Aurora Dourada, Tarô e Oráculos. Hoje é um dia muito especial, é um dia onde nós inauguramos esse canal. Eu já sou oraculista e taróloga há mais de 30 anos, já fazia leituras, porém ainda não tinha um canal, para disseminar esse trabalho, e a espiritualidade me lançou, esse desafio para que a gente possa auxiliar mais pessoas, para que a gente possa chegar, levar essa luz a mais pessoas. Então é um dia muito especial para mim, para nós, para os meus mentores, porque é um trabalho em conjunto, tá? Então sejam muito bem-vindos, tá, ao nosso canal. Nós teremos aí diversos tipos de leitura ao longo da nossa caminhada, tá bom? Nós teremos leituras mandalas astrológicas, teremos também diversos tipos de oráculos, teremos a mesa real. Então, ao longo da nossa caminhada, a gente vai ter diversos tipos de leituras para todos os momentos, certo? Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações com os novos vídeos e, se gostarem, se a energia ressoar com vocês, que vocês deixem aí o seu like, o seu hypar, para poder auxiliar a gente aí nessa caminhada e para que a gente atinja o maior número de pessoas que necessitam dessas mensagens, tá bom? É uma leitura geral, atemporal. Então, o que significa? Que quando chegar até vocês essa leitura, a partir desse dia até 7 dias, vocês podem utilizar essa previsão, tá bom? Lembrando que os oráculos e o tarô não é uma sentença, tá? É um direcionamento, uma luz, para a gente poder seguir aí a nossa caminhada aqui na terceira dimensão, tá bom? Bom, eu já passei aqui alguns recadinhos. Abaixo do vídeo também eu fiz um texto, tá? Bem elaborado para vocês, para esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Se vocês tiverem um tempinho, dá uma lida ali, que vai ser muito bom para alguns esclarecimentos. Hoje, a nossa leitura inaugural, nosso primeiro dia aqui no YouTube, lendário, vai ser de Escolha o Seu Montinho, tá bom? Eu tenho o meu primeiro oráculo aqui com a pedra pirita, que é da Santa Sara Kali. Esse oráculo é muito velhinho, é um dos meus primeiros oráculos, de leitura de baralho cigano, que antes eu fazia aquela leitura com baralho mesmo, como os ciganos faziam antigamente, E a segunda opção, com a pedra ônix, a nossa vovó cigana, a minha querida e amada vó Zumira, minha mentora, tá bom? Eu peço que vocês escolham com muito carinho, tá? Escolheu aquele montinho, se quiser os dois também, seguir os dois, pode acompanhar a leitura dos dois, tá certo? E vamos sempre utilizar aquilo que ressoa com a nossa realidade. Então esse é o conselho, que vocês prestem atenção, mas que utilizem aquilo que ressoa com você no seu momento, porque é uma leitura geral. Então, isso daqui é um portal, tá? Não é uma simples leitura. A gente abre um portal, eu já fiz a minha prece com os meus mentores. Então, a gente abre esse portal e do início até o final vai ter mensagens aí que são válidas para vocês. Então, é muito importante ficar até o final, tá? Se escolher o montinho 1, vai ter a minutagem certinho abaixo, na descrição. Escolheu, corre lá pro finalzinho para pegar a mensagem final e uma oração muito especial canalizada pelos mentores para abertura de caminhos, para remoção de obstáculos, para cura aí de todas as nossas mazelas do corpo, da alma e do espírito, tá bom? Então é muito importante pegar o finalzinho aí com a nossa mensagem especial. Bom, dados os recadinhos, agora eu vou limpar aqui a nossa mesa, que eu já tinha feito a limpeza dos nossos oráculos, já tinha feito as intenções. Agora a gente vai limpar aqui, só incensar aqui com o nosso palo santo. Eu peço que enquanto eu faço esse processo,
vocês tragam a energia para esta mesa, para este portal. Então canalizem, pensem em todas as questões que você deseja e uma orientação e vai trazendo a sua energia aqui para esta mesa. Se conecte conosco, é muito importante essa conexão, ok? Respira, pensa em tudo que te aflige ou naquilo que você precisa de uma luz, de um sinal, tá? Em todas as suas questões. Nós vamos iniciar. Traga os seus pensamentos, traga a sua energia. E eu declaro este portal aberto e vamos iniciar aqui a leitura para quem escolheu o montinho de número 1 da Santa Sara Kali com a nossa linda perita. Vou colocar aqui do ladinho. Vamos lá, hoje a gente vai ter uma leitura bem completinha, tá? Falando sobre todos os setores, a vida espiritual, a vida no mental, o amor, a saúde, trabalho e financeiro, tá? Essa é uma leitura onde a gente vai verificar aqui a linha do passado, do presente e do futuro. Então, quem se conectou aqui com nosso baralho lindo da Santa Sara Kali, vai se conectando e a gente vai fazer aqui a primeira parte dessa leitura, que é a parte espiritual aqui, que é a primeira linha da nossa leitura, tá bom? Então vamos lá. Respira. Aqui a primeira carta, que vai falar sobre a vida espiritual. Sem a gente ter conhecimento da nossa vida espiritual, as outras áreas, elas não caminham. Então é muito importante, em primeiro lugar, a gente manter esse esclarecimento, esse autoconhecimento na nossa vida espiritual, tá bom? Para que todas as outras áreas fluam. Então vamos ver aqui a nossa área espiritual, tá? Aqui na nossa linha, então, do passado. Opa! O que a gente tem aqui? Para essas pessoas, né, que se conectaram com o baralho de Santa Sara Kali, tem um alerta aqui muito importante sobre a vida espiritual, tá? São pessoas que estavam sendo alvo, tá, de desgastes, né? O rato, os ratos falam muito de desgastes, tá? E ao lado ainda saiu a carta da raposa. E nesse contexto, não fala só da esperteza da raposa, não. Fala que tinha alguém aqui, aí do círculo de vocês, que estava emanando algumas energias não muito boas para vocês, tá? E que assim havia um certo desgaste na vida espiritual de vocês. Então, se tinha algum campo travado, algo travado na vida de vocês, pode ter certeza que isso se devia ao campo espiritual. Eu vejo aqui, eu sinto também uma energia muito de inveja, tá? Uma inveja muito forte e alguém muito de olho mesmo no que vocês faziam, tá? E a vida espiritual estava bem bagunçada, digamos assim, uma sombra mesmo, né? Todos nós temos a nossa porção sombra, a nossa porção luz. Cabe a nós alimentar, né, deixar sempre a luz mais forte do que a nossa sombra. Porém, a gente precisa conhecer e acolher as nossas sombras. Só que nesse caso, esse grupo aqui, ele estava mais tomado pelas sombras. Então, pessoas que estavam aí com depressão, desanimadas, tá? Não encontravam sentido para o que estavam fazendo.
pode ter certeza, tá? Essa energia é uma energia externa e também aquela falta de autocuidado espiritual que é tão necessário. Os ataques espirituais, eles ocorrem quando a gente abre uma porta para eles, tá? Então, se a gente não tiver forte ali com a espiritualidade, qualquer coisa que acontecer no nosso exterior vai adentrar. É como se fosse um buraco numa parede, né? Ele tem aquele buraquinho na parede, se você jogar alguma coisa ele penetra, né? E ele vai causar algum dano, tá? Vamos ver aqui no presente, a gente falou do passado, vamos falar aqui do presente agora. Olha, e no presente ainda saiu essa carta maravilhosa que é a carta do coração, só que ao lado dela saiu o chicote. Então, você que se conectou com esse montinho, o que eu vejo, o que eu sinto aqui muito forte, são pessoas que tinham muitas brigas e a área amorosa muito, muito confusa, tá? E quem tem alguém, tá? Quem tem alguém, quem já é casado, tem um namorado, algo desse tipo, um companheiro, uma companheira, tá aí no pé de guerra, tá? Então, o que eu vejo realmente é isso. E isso se deve a esse campo espiritual, a esses ataques espirituais, tá? Então, são pessoas que estão deixando as brigas tomarem conta da vida em família, dos relacionamentos, e isso é devido a esse ataque espiritual, tá? Então, um alerta, vamos cuidar aí da vida espiritual, tá? Então, se você tá... Olha aí o urso do lado do chicote. Meu Deus, vamos lá. Então, você que está passando por esse momento aqui, tá? Então, a gente falou do passado, a gente está falando do presente, a gente está falando do futuro agora com esse urso aqui. Então, o urso, ele fala de muita força, tá? E ao lado desse chicote, né, apenas confirma o que eu estava falando. Pessoas que estavam vivendo em desavença, em pé de guerra dentro da família. Às vezes com o filho, com o marido, com o namorado, com a namorada. A família ali dentro está um pé de guerra, tá bom? E assim, algo muito impactante na vida de vocês, que está trazendo aí muito desgaste. O que fala aqui na linha do futuro? Isso vai melhorar, tá? A carta dos trevos, ela traz muitas vezes a conotação de algo que vai passar, de algo que, pequenas coisinhas no nosso dia a dia, né? Pequenos reveses, mas que vão passar. Então, qual que é o meu aconselhamento, o aconselhamento dos mentores para vocês? Gente, fiquem mais atentos a quem entra na casa de vocês. Fiquem mais atentos a quem vocês deixam entrar na vida de vocês, tá? Às vezes essas pessoas ou essa pessoa específica que você tem uma leve desconfiança, mas você fala, mas é uma pessoa tão bacana, eu gosto tanto, mas lá no seu fundinho, no seu íntimo, você sente que tem alguma coisa errada. Presta atenção nisso, tá? Não fica contando da sua vida, não fica falando sobre os seus projetos, sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento com essa pessoa. Procura manter uma certa distância, tá? Em assuntos particulares da sua vida e procura se entregar mais à espiritualidade. A espiritualidade, ela tá de braços abertos, tá? O amor incondicional aí de Cristo por nós, do universo, eles estão de braços abertos, a espiritualidade está de braços abertos, só que a gente também precisa dar o nosso primeiro passo. Então use essa força aqui do urso, toda essa força, para vocês se munirem, tá? De armas espirituais. Faça uma boa prece antes de dormir. Quando acordar, faz uma prece primeiro, antes de pegar no celular, faz uma prece, pede proteção, acende uma vela para o seu anjo de guarda, não importa a sua religião, tá? Seja ela qual for, você precisa se apegar mais à espiritualidade para sair dessa situação de conflito, tá bom? E a carta dos trevos aqui no final é um bom presságio, que se você fizer tudo direitinho, tá? No final da leitura, a gente vai fazer uma prece aqui também, que vai ser muito boa e vai ter uma mensagem final. E eu aconselho a fazer um bom banho, tá? Dependendo aí da sua religião,
faz um banho de descarrego, um banho de sal grosso com anil, passa um anil na sua casa, tá? Depois faz um banho de ervas, um banho de camomila, que tá falando de muita briga, de depressão, faz um banho de camomila e joga aí da cabeça para baixo depois do banho de higiene, ferve aí, pode ser aquela camomila de mercado, sequinha, ferve 2 litros de água, coloca aí 3 punhadinhos de camomila, deixa uns 15 minutos ali ela soltar o sumo dela, depois tempera ela com uma aguinha filtrada, toma um banho de higiene e joga na cabeça para baixo, tá? Faz isso aí durante os 3 dias seguidos para limpar os nossos corpos, tá? Que a gente tem 7 corpos, tá bom? Não é só o nosso corpo físico, a gente tem o nosso perispírito, a gente tem a nossa aura. Procura fazer algo desse tipo para te auxiliar, para te trazer clareza mental e para acalmar, abrandar aí, né, os nervos, que quem está conectado aqui está com os nervos à flor da pele, tá bom? Mas vai acalmar se fizer tudo direitinho. Agora a gente vai para a parte mental. Vamos ver como está a sua mente? Eu já vi aqui que a gente tinha, eu vou colocar aqui em cima, pessoas com depressão, pessoas com crise de choro, pessoas muito nervosas, né? Então vamos ver aqui como que tá o seu mental. É muito importante a gente cuidar do nosso mental. A nossa mente, ela comanda o nosso corpo. Então se a nossa mente estiver bem, a gente consegue ter um controle aí do que acontece, né, na nossa vida. Vamos ver lá. Aqui, olha, é bem isso mesmo, tá? Então, o mental aqui, de quem escolheu esse montinho, a gente vê aqui a árvore e a gente vê a montanha. O que eu sinto aqui? Pessoas que estavam com muitos obstáculos, tá? E a mente muito conturbada. Sabe aquele pensamento? Olha, eu preciso fazer, eu tenho um projeto, né? Eu preciso fazer tal coisa, seja o trabalho, seja o que for. Mas é tão difícil, mas eu não consigo, mas é tão difícil, aí a pessoa só vê a dificuldade. A montanha, ela traz muito isso. Então, o mental da pessoa não consegue focar aqui, tá? Nesse fruto, nessa árvore, no que ela tem que construir, no que ela tem que enraizar. Não, ela só vê a dificuldade. Então, essa pessoa, no passado, né, você que está aqui com a gente nessa leitura, só estava vendo isso, tá? Só a dificuldade. Ah, é muito difícil, e encontrando vários reveses aí e não conseguindo sair do lugar, tá? Então, a mente ali já pregando uma peça, dizendo que era muito difícil, ó, e no presente a gente vê que continua assim, tá? A gente vê que o navio, ele sempre fala de mudanças lentas, né, de processos mais lentos, porém essa pessoa, ela tá bem lenta mesmo, tá? E olha a cabeça, ansiedade pura, tá? Depressão, ansiedade, não consegue ver nada ao redor, só vê isso daqui, olha, só vê isso, tá? Só vê que é tudo difícil, é tudo muito complicado e não consegue mais enxergar nada. Então a mente, ela tá dando essa mensagem para vocês de dificuldade nesse momento, tá? E vamos ver aqui na linha do futuro. A linha do futuro, ela tá muito interessante aqui. Ela mostra duas situações, tá bom? O cachorro, ele fala sempre de uma pessoa com boas intenções, uma pessoa fiel ao seu lado, tá? Então você tem alguém aí ao seu lado que realmente tem boas intenções para com você, tá? E ele também fala da vida espiritual, ele fala de um guardião, tá? Que você tem aí um guardião que tá te guardando, te olhando. Então, se você estava toda essa situação de conflito, com a mente conturbada desse jeito, mas mesmo assim você ainda conseguia gerir sua vida, trabalhar, e às vezes coisas inexplicáveis, né? Por mais difícil que fosse, você ainda conseguia um escape, é porque o seu guardião estava trabalhando aqui firme e forte para você, te protegendo, te guardando. Tá bom? Então, e ele também mostra aqui a carta dos caminhos.
O que a gente vê nessa figura em especial no baralho de Santa Sara Kali, que eu acho maravilhoso? A gente tem aqui escolhas, a gente tem opções. Como a gente está aqui na linha do mental, que escolhas você tem? A gente tem um sol aqui, tá? E 2 caminhos. O que você quer? Você quer continuar nessa escuridão? Ou você quer fazer algo por você e chegar aqui, olha, onde tem essa luz, esse sol brilhando para você? Tá? Então a mente, gente, precisa ser muito trabalhada. Eu sempre digo que a mente é a arma mais letal que existe nesse universo. A nossa mente, ela é capaz de tudo. Ela é capaz de co-criar coisas fantásticas, como ela é capaz de acabar com a nossa vida. Se a gente acreditar no que é ruim, a gente não vai sair disso, tá? Então, o que mostra aqui na linha do futuro? Escolhas. Como a gente está falando do mental, o que você escolhe? Conecte a sua espiritualidade. Pense naquilo de bom que você tem. Se é alguém que está ao seu lado, que é fiel, que é companheira, agradeça ao universo por isso. Se apegue a essa energia maravilhosa da gente ter alguém ótimo ao nosso lado, alguém que quer o nosso bem. Escolha ser feliz, escolha sair dessa situação. Tá? Se tem alguém, eu sinto aqui muita gente com depressão, procura ajuda psicológica, sabe? Procura alguém para te dar uma luz nesse momento. É muito importante a gente reconhecer quando a gente precisa de ajuda, mas escolha ser feliz, escolha esse sol, escolha sair dessa sombra. E as nuvens também falam de que é algo passageiro. É algo que vai passar, porque olha aqui, o seu guardião, a espiritualidade aqui olhando para a sua situação. Então, seja o que for, isso vai passar. Mas você também precisa se ajudar. Os caminhos, ele fala de escolhas. Então, escolha o melhor para você nesse momento. Escolha sair desse abismo, tá bom? Agora a gente vai para a área do amor. Vamos lá. Vamos escolher aqui. A gente está aqui na linha do passado, vamos na linha do presente. Upchuryu, 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 upchuryu. Vamos falar agora sobre a linha do amor. Vamos ver o que está acontecendo aí. Passado. Olha que mostra que na linha do amor vocês tinham sim uma... A gente tem 2 grupos aqui, tá? A gente tem um grupo que até tinha aí troca de mensagens com alguém, nada muito sério, né? Porque era uma pessoa que estava pensando mais no trabalho, uma pessoa que estava com a cabeça voltada mais para as finanças, para a construção da vida, tá? Então, esse grupo. E a gente tem também um grupo de pessoas que estavam, né, num relacionamento bom, tá? As cartas dos peixes, ela fala disso, e que de repente, olha só, no presente, a pessoa estava com uma boa comunicação, o relacionamento estava fluindo, estava tudo indo bem, e aí de repente, o que aconteceu? Começou a ter aquela situação que eu falei lá atrás da área espiritual, brigas, conflitos, ciúme, etc, né? E se transformou em algo pesado, algo que já não trazia mais essa fluência dos peixes, começou a pesar, começou a trazer dor, começou a trazer chateação, tá bom? Isso na linha do presente. E o que a gente tem aqui no futuro? Muito bom. Maravilhoso. Aqui no futuro a gente tem a carta da foice, tá? Cortando esse fardo, cortando esse problema, tá bom? Então, seja o que for que aconteceu, essas influências que eu sinto aqui, muita influência externa, tá bom? Espiritual, física, gente metendo o bedelho onde não foi chamado, ou às vezes, né, você foi lá e deu a liberdade para a pessoa falar. E essa energia negativa trouxe muitos problemas para sua área afetiva, tá? Mas eu vejo aqui, ó,
uma colheita chegando, um corte que vai ser feito aqui nessa situação presente de briga, de fardo, e vai ter um corte dessa situação. Inclusive, algo vai vir à tona, tá? Então, se tinha algo aí, algum segredo, alguma coisa por debaixo do pano, sabe? Uma verdade vai vir à tona. Então, você vai ficar sabendo de algo, tá bom? E isso vai transformar essa situação. Se é alguém que estava tentando causar aí algum descontentamento aí na sua área amorosa, uma fofoca, sabe? Aquelas pessoas, ai, não é por nada não, aí já vem, já começa a colocar caraminhola na cabeça, você vai descobrir alguma coisa dessa pessoa, tá? E você vai ver que não é nada disso que ela estava falando. Se é alguém que você estava de olho, por exemplo, e aí você ficou chateado porque alguém começou a falar, ah, essa pessoa não é isso que você está pensando. Eu sinto muito isso aqui também, sabe? Para te afastar disso, de algo que poderia ser bom para você, cuidado, você vai ficar sabendo. Tá? A verdade vai ser revelada. Então você vai ficar sabendo de algo e isso vai cortar essa situação de desgaste que estava acontecendo. Inclusive, se é uma pessoa que estava metendo bedelho aí e tentando te atrasar aí na vida afetiva, essa pessoa vai ser cortada da sua vida. Tá? Porque a espiritualidade vai cortar essa pessoa da sua vida. Você vai ficar sabendo de algo e você não vai mais permitir que essa pessoa tenha acesso à sua vida. Então, fique esperto aí, tá? Os seus amigos, as pessoas do seu convívio, porque uma verdade vai ser revelada, tá bom? E essa situação na área amorosa aqui, ela vai mudar. Vai ter um corte nessa situação, tá bom? E agora a gente vai para a área da saúde. Vamos lá. Obturiô. Obturiô. Se você achar que a leitura está um pouco longa, pode acelerar aí o processo da leitura, né? Colocar na velocidade de som mais veloz para você, tá bom? Mas é muito importante ter acesso a todos os recados, tá bom? A área da saúde, o que a gente tinha? A gente tinha aqui uma pessoa que estava bem, tá? Aqui não é alguém que estava com problemas, não. Uma pessoa que conseguia ser muito produtiva, uma boa comunicação com as pessoas, estava aqui com a área da saúde bem, né? Um probleminha ou outro, uma gripe, uma dorzinha de cabeça, isso daí todo mundo tem. Mas é alguém que estava produzindo bem, alguém que estava tendo uma vida muito ativa, tá? Então, no passado não teve grandes problemas e no presente também não. Olha, no presente é uma pessoa que está bem de saúde, mostra que até algumas pessoas aí mais velhas, mas que estão com a saúde em dia, porque idade não quer dizer nada. Eu sei muito bem isso, porque eu estou na casa dos 50 e estou muito bem. Então, é uma pessoa que está muito bem, né, agora aí de saúde. Tá tranquilo, não mostra que nada de grave no futuro, vamos ver? No futuro também, gente, olha, a carta do Sol, aqui a carta do homem, né, mostrando, a gente tem duas situações aqui. Pode ser que a gente esteja falando com um público masculino também, né, mas aqui fala do Sol, então é energia vital. Então a energia, vocês estão a todo e vão continuar com essa energia vital, a flor da pele, vão continuar produtivos, vão continuar senhores da vida de vocês. Então aqui na área da saúde tá maravilhoso. A gente sabe que tem que tomar alguns cuidados, né? Pra gente continuar assim, fazer um exercício físico, mas aqui, olha, do início ao fim mostra uma boa saúde. Alguém no processo que vai continuar no processo de vitalidade, muito senhor de si, tá? Então tá maravilhoso. E agora a gente vai para o financeiro, tá bom? Vamos lá. Eu já até virei essa, olha, me empolguei. Vamos lá. A gente vai pro trabalho, gente, perdão. É a área do trabalho, tá?
A área do financeiro é a última área, mas o trabalho fala muito com o financeiro, né? Aqui na área do trabalho, é alguém que estava ali fazendo algo que gostava, né? Estava num processo criativo muito bom, mas de repente começou a se sentir meio confuso, tá? Será que é isso que eu quero fazer mesmo? Será que eu vou continuar fazendo isso? Sabe? Se imaginando em outras áreas de trabalho. Então, fala muito com quem não estava feliz na área de trabalho que estava. E já estava verificando aí novas possibilidades para a sua vida. Vamos ver se conversa com o presente? Conversa muito com o presente. A gente vê aqui a torre, então pode ser que essa pessoa que está conectada aqui, ou ela perdeu o emprego, ou ela saiu do emprego, porque aqui essa linha é a linha do trabalho. Ela já não estava mais tão legal, já não estava fluindo tão legal como ela queria, ou ela saiu de livre e espontânea vontade, ou houve uma ruptura, tá? Um desemprego, algo desse tipo. A torre, ela fala mesmo daquilo que foi quebrado, daquilo que ruiu, daquilo que veio ao chão. Mas uma torre, ela sempre vem para trazer algo bom, ela sempre vem para um recomeço. Tá? Então, se você já não estava bem, já estava aqui pensando em fazer uma outra coisa, pode ter certeza, ó, a espiritualidade trabalhou na sua vida. Por quê? Teve essa torre, que pode ter causado também essa depressão, esse desânimo, porque a gente sabe que essa energia da gente perder algo, ela sempre traz um luto, né? O luto não é só você perder alguém. O luto, ele ocorre quando você perde algo, um emprego, né? Uma situação, algo que você fazia e de repente deixou de florescer. A gente passa pelo processo do luto também. E ele mostra aqui, olha, que realmente houve um corte que impactou a sua casa, impactou aí a sua família, né? Então, nesse momento presente, você está vivendo esse impacto. Mas olha que maravilha aqui no futuro. Mostra alianças e mostra aqui a carta da criança. Gente, alianças e criança é fantástico, porque a criança ela fala de novidade. Então, se algo foi quebrado, se algo ruiu na sua vida, tem uma novidade chegando aí. Algo que vai ser muito bom, tá? Realmente você vai ter aí uma aliança com alguém, pode ser que você receba uma proposta inesperada, algo desse tipo, mas é algo que vai te trazer renovo, tá? Porque olha o início aqui do passado, a carta da cegonha, ela fala de coisas novas, de coisas criativas, então você tinha isso lá no início do seu trabalho, que depois se perdeu. Só que agora, olha que maravilha, a espiritualidade, que também pode ser uma aliança com a espiritualidade, tá? Abaixo aqui da carta do Sol, maravilha, que vai trazer essa novidade, esse frescor para a sua vida. Então abrace esse projeto. Às vezes pode ser que algo chegue para vocês e vocês falam, ah, mas não é isso que eu queria. Sabe quando a gente já pensa em algo maior? Toma cuidado. Pensa, vai ter algo que vai chegar aí para vocês, pode ser uma indicação, alguma coisa desse tipo por causa das alianças, que seja assim, não seja aquilo que você está pensando. Mas olha, é algo que vai te trazer um frescor, é algo que vai te trazer um novo ânimo, é algo que vai ser muito bom para você, inclusive vai te auxiliar no seu mental. Fica ligado aí nessa dica. Então essa fase, se você perdeu um emprego ou se é autônomo e as coisas já não estavam como você queria, tem coisa nova chegando aí. Se agarra e vai como essa criança, tá? Vai em frente, tá bom? E agora sim, a gente vai aqui para a nossa parte financeira, a última parte aqui da nossa leitura, para quem escolheu o montinho de número 1 da Santa Sara Kali com a pirita. Vamos lá. Passado. Tão passado aqui na vida financeira. Então você tinha o controle da situação. Tá? Você tinha aí uma vida leve, você conseguia ter alguns pequenos prazeres, você tinha o controle da sua vida financeira. Vamos ver o que aconteceu no presente? No
presente a gente tem uma influência aqui, tá? A carta da cobra, para mim, nesse contexto, porque ela pode ter vários significados em diferentes contextos, aqui ela me mostra aquilo que eu tinha falado ali no início da vida espiritual. Ela me mostra muita inveja, tá? Então as coisas estavam fluindo para você, você tinha aqui, até as pessoas sabiam, né, da sua vida, aquilo que você fazia. Não sei se você postava muito nas redes sociais, contava para as pessoas. Aqui mostra até uma mulher, tá? É a figura de uma mulher que eu vejo aqui, uma pessoa bem invejosa, tá? Então presta atenção aí no seu círculo, como eu já disse lá no início, tá? Então aqui mostra muito essa energia de inveja, tá? Que de repente as coisas já começaram a sair do eixo. E se ela conversa aqui com a fileira de cima do trabalho, até para essas pessoas que perderam o trabalho, que os negócios já começaram a desandar, pode ter certeza que há uma influência aqui, tá? Uma influência muito negativa dessa pessoa. Presta atenção e começa a cortar as coisas. Não fica mais falando da sua vida. Tá? A gente nunca fala o que a gente ganha, o que a gente vai fazer, a gente tem que guardar as coisas pra gente. Presta atenção, tem uma energia muito grande de inveja aqui, tá? E aí o que mostra aqui no futuro? No nosso futuro aqui, mostra a carta da âncora, tá? Então, ao mesmo tempo que as coisas elas tendem a continuar estruturadas, tá? Por essas novas oportunidades que chegam, mas ainda no início um pouco estagnadas, mas olha o fechamento com a carta da estrela. Então, gente, seja o que for que vocês estejam passando, a espiritualidade está aqui trazendo a luz para o que vocês precisam, seja a depressão que eu falei, seja um emprego perdido, seja um negócio que não estava indo tão bem, brigas na família, fecha aqui com a carta da estrela. Então a espiritualidade, ela está trabalhando, ela está junto de vocês. Se apeguem mais à espiritualidade. Eles vão trazer o renovo que você precisa. Eles vão trazer a solução que você precisa. Envie ao universo aquilo que você deseja. Não de forma de pedir, mas já seja grato por aquilo que você já deseja na sua mente, mas já seja grato. Envie essa mensagem ao universo, porque ele está trabalhando. E ele vai trazer aqui um renovo em toda essa situação. A gente inicia com a carta dos ratos, mas a gente fecha com a carta da estrela, que é, para mim, a melhor carta que a gente tem no oráculo cigano. Tá? Então a espiritualidade, ela me diz fortemente que ela está aqui de braços abertos para trabalhar, tá? Para vocês, só que vocês precisam convidá-la para entrar, tá bom? E eu vou tirar aqui uma mensagem agora, uma mensagem cigana. Pensa aí em algo que você precisa resolver, em alguma questão. Opa, já até pulou. Já vou aceitar essa que pulou aqui, porque ela está falando mais alto. Mensagem dos ciganos para vocês. Mantenha o equilíbrio através da reflexão. Verifique se está usando o coração e a razão na mesma medida, se não está enterrando suas aptidões. É hora de atualizar-se, criar novos projetos de vida, renovar o que é ultrapassado. Aqui, né, que a gente falou na linha de trabalho. Invista em você, você é único. Resgate sua capacidade e aptidões. Quem faz a sua felicidade é só você. Lembra que a gente falou de procurar ajuda? Lembra que a gente falou do auxílio espiritual? Invista em você. Invista na sua mente, limpe a sua mente, cuide da sua vida espiritual para que você, olha, receba do universo, não importa a sua religião, de Deus, do Criador, a luz que você precisa, a abertura de caminhos que você precisa, tá bom? Mas aqui o fechamento é fantástico. Vocês vão ter o auxílio que vocês precisam, tá bom?
Eu vou agora para o montinho 2, mas eu peço que vocês corram lá para o finalzinho que a gente vai ter a nossa mensagem, tá? E a nossa oração, tá bom? Gratidão para você que ficou aqui com a gente no montinho número 1 de Santa Sara Kali. A mensagem forte para você investir em você, mensagem do nosso povo cigano. Optioriô, gratidão. Gratidão, mentores. Opa, vamos recolher aqui. Gratidão por essa luz. Gratidão. Eu vou colocar aqui do ladinho. E agora a gente vai para quem escolheu o montinho número 2 da nossa vovó cigana, a nossa vó Zumira. Vamos lá? Quem escolheu o montinho número 2, vá se conectando com a gente, vem para a nossa egrégora, traz o seu pensamento, as suas questões, tá? Tudo aquilo que você precisa que seja elucidado nesse momento, as suas dúvidas, se você está pedindo um sinal, já traz para cá a sua energia para se conectar com a nossa egrégora. Optioriô, Optioriô, Optioriô. E vamos lá então para a nossa linha de passado, presente e futuro, fazendo uma análise da sua vida aí na área espiritual, mental, o amor, a saúde, o trabalho e o financeiro. Primeira parte que a gente vai falar, que é a que eu considero mais importante, é a área da espiritualidade, a área espiritual, tá bom? Por que que é mais importante? Porque se ela não estiver sendo cuidada, tudo fica travado, nada funciona, tá? Ela influencia em tudo. Primeiro, porque nós somos espíritos vivendo uma experiência aqui na terceira dimensão, né? Nós somos espíritos que recebemos um corpo aí momentaneamente. Então, primeiro a gente tem que cuidar do espírito. Vamos lá na linha do passado. O que a gente tinha aqui? Na linha do passado, a gente tinha pessoas com uma vida espiritual, apesar de sofrer ataques constantes, tá? Nesse grupo aqui, apesar de ter aí umas pessoas que ficavam de olho no que vocês fazem, de olho no que vocês faziam, sempre ali aquela raposinha por perto, a espreita, de olho no que vocês estavam fazendo. Mas, ó, a espiritualidade aqui sempre pronta, sempre a postos cuidando de vocês. Eu vejo aqui um grupo que cuidava bem da sua espiritualidade, tá? Então, no passado, apesar da gente ter esses tipos aí que sempre tem ao nosso redor, né? A espiritualidade guardando vocês. A estrela só confirma isso, né? Então, a espiritualidade aqui é postos, cuidando muito de vocês. Aqui mostram pessoas que realmente eram bem espiritualizadas, são bem espiritualizadas. Pessoas que buscam o autoconhecimento, que buscam o contato com o seu eu superior, tá? Porque a torre nem sempre ela fala de queda, gente. Dependendo do contexto e da carta que ela sair acompanhada, ela fala muito, ela conversa muito com a carta do eremita, né? Quem gosta do tarô. É quando a gente se volta para dentro, é quando a gente se volta para o nosso silêncio, tá? Então eu vejo aqui pessoas espiritualizadas. Vamos ver aqui no plano futuro. Olha, no plano futuro, vocês continuam ancorados aqui com essa espiritualidade. Eu vejo aqui uma mentora, tá? Eu vejo aqui uma figura feminina que cuida muito de vocês, tá? Pode ser uma mentora, independente da religião de vocês, pode ser aí uma mentora, tá? Que cuida com muito zelo de vocês, tá? Ainda confirma com esse lenço aqui colorido, fala muito de uma cigana, tá? Então, acolha aí, né? Para quem for, vai saber, alguém, uma figura feminina que cuida muito de vocês, que zela muito pela espiritualidade de vocês e que corta muita situação dessas raposinhas por aí. Então, parabéns para quem está aqui, né? Nessa conexão com a vó Zumira, são pessoas muito espiritualizadas. Tá bom? Continuem assim.
O primeiro passo é a gente cuidar da nossa espiritualidade, tá bom? Vamos agora, então, para o mental. Como que anda a sua mente? Como que você tá aí no seu processo mental? Vamos ver. Opa, ela quer ir, então vai. Vamos ver o seu processo mental. Como que anda a sua mente no meio disso tudo? Aqui a sua mente, na linha do passado, estava voltada muito para sua casa, tá? Voltada para os problemas da sua casa e voltada para uma figura aqui que te acompanha, uma figura imponente, tá? Se é uma mulher, o marido aqui meio possessivo, meio ciumento, e deixava sua concentração toda ali, né? Focada ali. Então, na família, tá? Aqui no relacionamento, se é alguém que não tem um relacionamento, né? Tava só pensando, ainda não tinha um relacionamento, tá? É alguém que estava mais voltado, com força mesmo, para o seu crescimento, para sua casa, para sua interioridade, para suas conquistas, tá bom? Na linha do presente, o que que a gente tem aqui? Alguém que está um pouco confuso. Aqui a gente vê a carta do urso, para quem tem um relacionamento aí, se é uma pessoa muito possessiva, e aí aqui já mostra na linha do presente uma pessoa, uma outra pessoa que demonstra outros traços. Para quem não tem relacionamento, para quem não é casado, tá meio em dúvida, tá? E aí? O mental tá muito fixado nisso, sabe? E aí? Quem que eu escolho? Essa pessoa que é doce, mas sei lá, é meio sem graça, sabe? Ou essa outra pessoa aqui que, né, tem uma aparência mais que chama mais atenção, porém uma pessoa muito ciumenta. Então é alguém que está muito nessa linha do pensamento, tá? Eu vejo aqui um grupo que está pensando muito em relacionamento nesse momento, tá? Tá em dúvida. E quem é casado e tem essa figura forte aí, né? Fica muito pensativo, né? Às vezes, sabe quando a gente tem os nossos sonhos, anseia aí por um relacionamento mais doce, sabe? Mais leve. Então a pessoa está muito voltada para essa área da vida. E o que que a gente tem aqui? A gente tem a foice e a gente tem a chave. Um recado muito importante, gente. Para quem está num relacionamento abusivo, tá? Não são todos, é uma leitura geral, né? Mas quem for vai saber. Para quem está aí num desgaste mental por causa de um relacionamento abusivo, a chave, a escolha está nas suas mãos. Você pode fazer esse corte. Não tenha medo, tá? Então você não precisa ficar nesse relacionamento se sentindo assim, confusa, né? Já não é mais aquilo que você queria. Então você tem o poder de fazer esse corte. Olha, a chave ela tá nas suas mãos, tá? Então você pode sim chegar ter um relacionamento, se permitir ter um relacionamento melhor, mais leve. E se é alguém que não vamos aí, gente, generalizar e falar, ah, então você tá falando que quer que eu me separe, eu tô no casamento há anos, de jeito nenhum, tá? Você precisa cortar certas situações. Então você tem o poder. Às vezes a gente permite que o outro faça com a gente o que ele quer fazer. Então a chave está nas suas mãos, tá? Você não precisa se separar dessa pessoa, mas você precisa impor limites. Se isso está te trazendo uma certa nostalgia, te levando a pensamentos até de viver uma vida sem essa pessoa, saiba que você tem a chave nas suas mãos para fazer esse corte. Seja um relacionamento abusivo qual você não quer mais, ou seja, atitudes que precisam ser mudadas. A chave, ó, tá na sua mão, tá bom? Então muda aí o mental. Agora a gente vai para a parte amorosa. Vamos ver se conversa com essa parte do mental aqui, que eu vi um grupo que tá com a mente aqui totalmente voltada
para a área afetiva, para a área amorosa. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Olha, a área amorosa. O que você tinha aqui? Para quem tinha um relacionamento, tá? Realmente era um relacionamento muito sólido, tá? E que entrou com essa energia aqui da serpente. A gente tem duas situações aqui, tá? Um relacionamento sólido, né, de confiança, e que tinha muito fogo, né, a energia aqui da Kundalini, da cobra, da vivacidade. Então era um relacionamento no passado, que além de ser um relacionamento sólido, ele também, sexualmente falando, era um relacionamento muito ardente, tá? E tem um outro grupo, porque a gente está falando de uma energia geral, então a gente tem um relacionamento aqui que era muito sólido, e que teve a entrada aqui de um certo veneno nesse relacionamento, tá? Então era algo que era muito bom, mas esse veneno, ele entrou e de repente começou a transformar essa situação, né? Aqui fala da carta do ciúme, da possessividade, de repente uma fofoca, algo que chegou implantado por alguém com uma mente ardilosa, digamos assim, então acabou transformando esse relacionamento. Tá? Trazendo algumas situações aí. E o que mostra aqui no presente? Olha, é bem isso mesmo, tá? Mostra esse livro aberto. E mostra aqui a figura de um homem, se é uma mulher que está assistindo essa leitura. A gente está falando realmente de algo que foi trazido para vocês sobre um determinado homem, tá? Se é alguém que tinha já um relacionamento sólido, algo que você descobriu que você não gostou muito, ou algo que trouxeram até os ouvidos de vocês, que vamos tomar cuidado com tudo que chega aos nossos ouvidos, tá bom? Se é um pretendente, olha, tô de olho em alguém, não sou casada, mas não sei, tem uma certa desconfiança, tá? Você ouviu alguma coisa, um disse-me-disse, não tá muito confiante, ficou sabendo a respeito de algo sobre esse homem, tá? Então, vamos lá ver a carta do futuro, o que mostra? Olha, a carta do futuro nos mostra para vocês tomarem aí um certo cuidado com o que vocês andam ouvindo e não dar muita credibilidade para as pessoas, tá? A carta da criança é uma carta que fala, ela vai ter duas denotações aqui também, porque a gente tem dois grupos de pessoas. Ou é alguém que estava muito inocente, sendo manipulada, tá? E se é um homem que está assistindo a leitura, mesma coisa, a gente só inverte aqui o fator, tá? Mas eu vejo muito uma presença masculina aqui, tá? Era alguém que estava muito inocente nessa questão, nesse relacionamento, estava sendo até um tanto manipulado, tá? Então, preste muita atenção, tá? Preste muita atenção. E essa energia da serpente, ela também mostra alguém manipulado por uma terceira pessoa. Então, se é alguém que estava trazendo alguma informação a respeito de um homem, seja um pretendente, ou seja, de um marido, de um noivo, de um namorado, tome cuidado, tá? Tome cuidado, não seja tão inocente, preste atenção no que chega até você, antes de você tomar alguma atitude, tá bom? Tome muito cuidado, porque a carta da serpente, ela traz essa denotação de pessoas rasteiras e uma energia de inveja aí ao seu redor. Tome cuidado, não seja inocente. Filtre aquilo que chega a você, tá? Não vá pelo que os outros dizem, tá? Você precisa ter certeza, você precisa ver. Você precisa ver aquilo que está acontecendo. E não só ficar ouvindo, precisa ver, precisa que isso traga à luz, tá? A carta dos trevos no futuro, o que ela mostra? Ela mostra que essa situação ela é passageira. Então, seja o que for que está acontecendo aqui, é algo que vai passar. Não é algo grave, é algo que, se você for esperto, ó, lembra da carta do corte aqui em cima da foice e da chave? A chave está nas suas mãos. Se você for esperto e não for tão inocente, ficar ligado aí no que está te acontecendo, essa situação ela vai passar, tá? Ela tende a passar. Mas olha a chave aqui, está nas suas mãos.
tá? O trevo, ela não fala de um grande problema futuro, é algo que vai passar, tá? E que vai te trazer aí um novo alento. Mas fique esperta, a carta da criança te pede para ficar esperta, tá bom? Aqui, ao mesmo tempo, antes de eu ir para outra área, meu mentor me falou uma coisa muito interessante também. Aqui a carta do cigano e da criança ao lado mostra que pode ser alguém muito jovem, alguém muito imaturo, tá? Alguém que está aí adentrando um relacionamento e essa pessoa é jovem, tem algumas atitudes imaturas, tá? E isso te deixa meio desconfortável, você fica sabendo de coisas que você não gosta, tá? Então preste muita atenção se é isso mesmo que você quer, tá? Mas, ó, a tendência aqui é que não é uma imaturidade, algum problema grave, tá? É algo que é transitório, tá bom? É mais da idade mesmo para quem está se relacionando com alguém mais jovem, tá bom? Agora a gente vai aqui para a área da saúde. Lembrando que a gente está falando de uma leitura geral, tá? Então a gente tem que acolher aquilo que ressoa com a nossa situação, tá? E quando é pra gente, a gente sabe, gente. A mensagem chega, a gente sabe que é pra gente. Então vamos acolher somente as mensagens que são para nossa situação. A área da saúde aqui mostra que é alguém que estava saindo de uma... não estava tão bem, tá? Calma que a carta do caixão ela não é morte, ela fala de transformação, de renascimento. Então mostra alguém aqui que estava debilitado, né, quanto à saúde, mas que está passando aí, foi passando por mudanças, por processos, né, de transformação. Então, ou está num tratamento ainda, está vindo de um tratamento, e a gente sabe que às vezes o processo ele é um pouco lento, tá? Então é alguém sim que estava convalescente, mas estava aí num tratamento, e olha que maravilha aqui no presente, tá? Se é alguém que estava vindo de um tratamento, olha a carta do sol, trazendo a vitalidade. A carta aqui, gente, da carta, o que ela fala na área da saúde? Algum exame que vocês vão precisar fazer e vocês vão ter boas notícias. Então, quem estava vindo aqui de um processo de cura, de tratamento de saúde, que às vezes, mas está demorando, mas não está legal. Olha aqui, o que o Criador traz para você. Traz a cura, a vitalidade. Vocês vão fazer, vão receber algum resultado de exame muito bom, tá? Que vai mostrar que tá fazendo efeito aí esse tratamento, tá? E no futuro? No futuro, não é porque você tá melhorando, né? Que você vai enfiar o pé na jaca para voltar tudo de novo onde você tava. Ó, toma cuidado, tá bom? A carta dos pássaros aqui, ela mostra muita leveza, então ela mostra aqui que talvez vocês, esse grupinho aqui em questão, melhorou, já começa a enfiar o pé na jaca, já para de fazer dieta, já para de tomar o remédio, já para de fazer o exercício, e aí, ó, pode ficar doente novamente, tá bom? Então você que já passou por isso, ó, que tava doentinho aí, não tava legal, recebeu um exame falando que ó, tá tudo ok, tá tudo jóia, continue se cuidando, pelo amor de Deus, tá? Não caia naquela situação de enfiar o pé na jaca e não fazer mais nada do que deve ser feito, para não ficar doente de novo, porque a carta dos ratos, ela é um alerta, tá? Não significa que você vai ficar doente, é se você não se cuidar. Então se cuide, continue se cuidando, tá bom? Porque ó, a carta central aqui no presente é você bem. No futuro, eu quero ver você bem. Então se cuide, tá bom? Saindo da carta da saúde, a gente vai aqui da casa da saúde, né? Vamos para o trabalho. Vamos ver como que tá aí a sua energia, a sua vida no que diz respeito ao trabalho. Vamos lá. Trabalho. Opa! Aqui no passado tinha algo, né, que você se dedicava demais. Você dava o melhor de si no seu trabalho. Fazia tudo com amor. Sabe, aquela pessoa que dá o melhor de si, que se coloca às vezes em último lugar para dar o melhor no trabalho. E aí o que aconteceu?
você começou a não ser tão, né, não te dava um valor, você não recebia a valorização que você precisava, isso não só financeiramente, tá? E isso começou a te deixar meio cansado, tá? Com a mente turbulenta, você começou a ficar com ansiedade. Aqui me mostra uma pessoa ansiosa, tá? Por causa do trabalho e por causa disso, de se dedicar demais e não receber o retorno daquilo que faz, tá? Essa é a sua energia do passado. E se é uma pessoa autônoma, que tinha um trabalho como autônomo, mesma coisa. Tava ali se dedicando e não estava fluindo do jeito que você queria. Aí você começou a desenvolver uma ansiedade, a de repente ver que as contas chegavam e não batiam com aquilo que estava recebendo também, tá? Trazer um certo desgaste. A energia aqui do futuro mostra que essa situação, ela tende a ser do presente, tá? Ela mostra aqui, olha, primeiro que eu acho linda essa carta aqui da cruz, que mostra essa luz aqui adentrando, né, pela cruz. Então, a espiritualidade aqui, apesar de estar sendo um fardo para você, a espiritualidade, ela está trazendo luz. Então, lembra que nesse grupo aqui é um grupo que é conectado espiritualmente, que recebe muita proteção espiritual. Então, o que você faz? Você não vai se abater logo de cara, você vai buscar ajuda espiritual. E essa ajuda vem, tá? Essa ajuda, ela vem, a luz entrando na sua vida. E olha o cavaleiro aqui. O cavaleiro é movimento, é uma mensagem que vai chegar, é algo novo que vai chegar para você, tá? Então, nesse presente aqui, se já não chegou, tá? Se já não chegou, vai chegar algo novo aqui para você. Esse algo novo que vai chegar não significa que vai ser algo fácil, tá? Aqui não mostra no futuro algo fácil, mas mostra o chicote, força, tá? Vocês precisam ter força naquilo que vocês querem. É isso que eu quero? Então eu vou colocar toda a minha força, tá? Porque ela mostra aqui no futuro a carta da montanha, que mostra que vai ser algo um pouco difícil. Mas o que é fácil pra gente nessa vida? Existe algo fácil? Não existe nada fácil. Você é capaz de subir aqui essa montanha, tá? Você tá com a energia do cavaleiro aqui. Você é capaz de subir essa montanha, de chegar aqui nesse cume. Mas para isso, ó, força, limpa tudo aquilo que não te serve na sua mente, na sua vida. Coloca força, une a espiritualidade e vai. Não tenha medo dessa montanha, não. Ela não é páreo para você, tá? Você tá aqui, ó, com a carta do cavaleiro e do chicote, que vai te dar força. Vamos embora, tá? Subir essa montanha, porque você vai subir, você vai chegar aqui no topo, tá? E vamos aqui na carta, eu já me empolguei, já fui abrindo. Agora vamos falar do financeiro. Como que está a sua vida financeira, como estava, como ficará no futuro. Aqui no passado, olha, uma vida financeira muito boa. Então aqui no passado mostra os peixes, a cegonha. Então você tinha aí um fluir, um controle da sua vida financeira. Estava tudo muito bem, né? No passado. Vamos ver no presente? Olha, aqui a gente está falando de pessoas que estão com a vida financeira em equilíbrio, tá? Então aqui a árvore e o buquê são cartas maravilhosas que falam de bons frutos, que falam de novidades. Então se já estava bom, vai ficar melhor, né? Aqui no presente tá uma situação boa. Vamos ver o futuro? Aqui, ó. O futuro, ele fala muito aqui de jardim, a carta do jardim, na linha do futuro, de comunicação, de outras pessoas envolvidas na sua área financeira. E os caminhos falam muito de escolhas. Então, eu sinto aqui pessoas, né, que cuidam de famílias e que têm dependência, tá bom? Então, você tem a sua vida aqui financeira equilibrada, só que você precisa tomar cuidado aqui no futuro, com essas escolhas que você vai fazer, tá? Preste muita atenção se você
mãe de família, pai de família, ou tem pessoas que dependem de vocês financeiramente, mas não está fazendo aí todos os gostos, né? Aleatoriamente, né? Porque o jardim ele fala muito disso, ele fala de convivência com outras pessoas. Então toma cuidado aí, tá? Segura um pouco mais a mão, tá bom? E tome cuidado com as escolhas que você faz, os caminhos. O sol ele pode aqui, ó, continuar brilhando e continuar com essa fluidez na sua vida financeira, tá bom? Só que você precisa tomar cuidado com as suas escolhas. Então, se você está esbanjando um pouco aí, porque você consegue esbanjar, presta mais atenção, tá? Presta mais atenção aqui. E se você, nesse presente, está plantando, né? Você está aí poupando, tem um objetivo na sua mente. Eu preciso poupar para comprar uma casa, eu preciso poupar para comprar um carro, eu preciso poupar, de repente, para comprar um notebook. Algo que você está aí se estruturando. Tome cuidado com os gastos excessivos para que você possa chegar ao objetivo que você quer, tá? Não vai aí desenfreado não, tá bom? Parabéns para quem fez essa leitura, apenas os alertas aqui na vida afetiva, tá? Na vida do trabalho também, né? A gente vê aqui que vai ter um novo desafio, que vai exigir de você muito boa vontade, muita força para você escalar essa montanha. E esse alerta aqui dessa pessoa que fica metendo bedelho aí na sua vida afetiva, tá? Ou um relacionamento que é um pouco possessivo. No mais, é uma pessoa espiritualizada, está sendo muito bem amparada, tá bom? E vai tomando conta aí da sua vida financeira, tá bom? E agora, vamos para a nossa mensagem do povo cigano. Vamos ver uma mensagem especial aí para o seu momento. Pensa em algo que você deseja, uma luz, um esclarecimento do nosso povo cigano, uma mensagem especial. E fica até o final que a gente vai ter. Opa, ó, ficou essa carta, eu vou aceitar porque eu não acredito em coincidência. Vamos ver? Aqui. Este é o momento para refletir sobre o que realmente você deseja. Desfaça-se do passado, liberte-se de conceitos ultrapassados. É a hora de mudanças profundas e radicais, preservando apenas valores reais: amor, justiça, fraternidade e verdade. Lembra que a chave está nas suas mãos. A renovação, a transformação faz parte da natureza. Renove-se, tá? Então, o povo cigano alerta para você se renovar, tá? Chave, você tem a chave, tá bom? Você faz as escolhas dos seus caminhos. Maravilhosa, tá? Tem gente que não gosta da carta do caixão, eu acho ela fantástica, porque ela traz essa mensagem de renovação, de vida nova, tá bom? E agora, vamos aqui recolher, porque a gente vai para a nossa mensagem final, tá? Independente para quem escolheu o montinho número 1, para quem escolheu o montinho número 2, a gente vai para a nossa mensagem final, para a nossa oração. Então já vai trazendo aí as suas dores, aquilo que te machuca, aquilo que você deseja mudar em você, tá? Traz as suas questões com muita fé para a nossa prece, tá? Antes da nossa prece, a gente vai para uma mensagem final. Eu vou pegar aqui. Universo, meus motores, meus amigos de luz, qual a mensagem final para os nossos amigos que estão aqui conosco? Então, eu vou ler a mensagem para o grupo número 1 e vou ler a mensagem para o grupo número 2. Aí vocês acolham para o momento de vocês. Grupo número 1, que escolheu aqui a Pirita, o baralho de Santa Sara Kali, o oráculo, né, de Santa Sara Kali. Você e eu somos um só. Não há separação. Não estou distante de você. Estou em tudo o que você vê e em cada partícula do seu ser. Abra a mão do controle. Ele é ilusório. Deixe que o melhor chegue até você. As oportunidades, em muitos momentos, chegam disfarçadas de desafios.
você sentirá cada vez mais a minha presença. Volte ao presente e sinta o seu coração. Os caminhos estão abertos, apenas não resista ao seu crescimento. Mensagem linda. Vamos aqui para a mensagem número 2, para quem escolheu o oráculo da avó Zumira, da vovó cigana. Existem coisas que acontecem de maneira natural e leve. Há inúmeras portas abertas para você, mas você insiste em tentar abrir uma porta que no momento encontra-se sem a chave. Talvez esse não seja o caminho mais leve e feliz para você. Olhe para frente e perceba quantas possibilidades estão lhe aguardando, a partir do momento em que decidir soltar o que não está fluindo com leveza em sua vida. Se precisarem, retornem à leitura, gente, tá? Para analisar melhor a mensagem junto, mas eu acredito que ficou bem claro para vocês. Aí a chave está na mão de vocês, tá? E agora vamos para a nossa oração final. Eu peço, gente, que vocês descruzem os braços e pernas e elevem o pensamento, tá? A Deus, ao Criador, independente da sua religião, tá? Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal, tá bom? De se conectar com a nossa egrégora, tá? Vamos à nossa oração. A luz de Deus me envolve, o amor de Deus me abraça, o poder de Deus me protege, a presença de Deus zela por mim. Onde eu estou, Deus está. Eu estou em ordem divina. Mais uma vez, são 3 vezes. A luz de Deus me envolve, o amor de Deus me abraça, o poder de Deus me protege, a presença de Deus zela por mim. Onde eu estou, Deus está. Eu estou em ordem divina. Digitem aí, gente, nos comentários. Vamos para a nossa escrita mágica? Digitem. Deixem o decreto. Eu estou em ordem divina. Deixem esse decreto, é importante. Ao longo da semana, do final de semana, da próxima semana, digam e sintam isso. Eu estou em ordem divina. A luz de Deus me envolve, o amor de Deus me abraça, o poder de Deus me protege, a presença de Deus zela por mim. Onde eu estou, Deus está. Eu estou em ordem divina. Gente, vamos firmar esse pensamento. Eu estou em ordem divina. E levar isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Decretem isso aí nos nossos comentários. Eu estou em ordem divina. Decretem na vida de vocês, tá bom? Eu agradeço. Gratidão, gratidão, gratidão a você que ficou aqui com a gente na leitura, a você que acompanhou a nossa primeira leitura. Gratidão por estarem aqui. Ativem o sininho para acompanhar aí as notificações. A gente vai ter muita leitura chegando, tá bom? E curtam, compartilhem com alguém que vocês acham que precisa, hypem o vídeo, em breve nós teremos mais novidades. Gratidão, 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 fiquem em paz, fiquem na luz, que Deus, que o Criador abençoe a todos vocês, tá? Que todas as portas se destravem, as portas que são para vocês, tá? Que os caminhos sejam limpos, destravados, os caminhos de vocês se abram diante de vocês. E que a espiritualidade dê muita sabedoria a cada um que está aqui para escolher a porta certa, o caminho certo, aquele que vai te fazer feliz. Gratidão.